Saúde em Foco, com Edmo Gabriel. Doutor Edmo Gabriel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN Grandes Lagos. Uma ótima semana a todos. E vai ser bacana a gente discutir hoje um tema bem novo, bem atualizado, sobre a nova diretriz que foi definida para o colesterol. Isso mesmo. A gente vai falar ainda hoje no programa sobre a nova diretriz da hipertensão, mas é diferente, né, doutor? O que muda agora sobre o colesterol? Nós tivemos recentemente duas novas diretrizes, como você falou, uma relacionada à hipertensão arterial e a outra relacionada ao colesterol. E focando na questão do colesterol, na verdade, nós podemos dizer que em função da permanência de altas taxas de mortalidade, como decorrência de eventos cardiovasculares, infarto do coração, derrame cerebral, trombose, e esses eventos estão diretamente associados às taxas de colesterol, a Sociedade de Cardiologia achou por bem enrijecer, exigir um pouco mais em relação à qualidade dos exames de sangue do colesterol. A ideia para a diretriz de hipertensão não é muito diferente. É uma exigência maior, você passa a ter mais rigor no que se refere ao acompanhamento das pessoas. Então, no caso do colesterol, só para lembrar aos nossos ouvintes, quando a gente faz o exame de colesterol, a gente dosa colesterol total, mas mais do que isso, a gente tem que saber interpretar as duas frações do colesterol. O HDL, que é o colesterol bom, e o LDL, que é o colesterol ruim. As novas diretrizes, elas ficaram muito focadas no LDL, por ser o colesterol ruim. Ele é ruim no sentido de ser o responsável pela grande parte dos infartos, dos derrames cerebrais, das tromboses. Ele é o tipo de colesterol que mais agrega na parede das artérias, das veias, e acaba gerando fenômenos obstrutivos que levam a essas complicações. Em geral, nós já tivemos no passado a exigência de um valor de LDL abaixo de 130. Depois nós evoluímos para uma exigência de um LDL. Quando eu digo exigência, veja bem, é muito individual isso. Você pode analisar caso a caso, mas de uma forma global, o LDL adequado era abaixo de 130, depois ele passou a ser um LDL abaixo de 100, e agora nós estamos caminhando cada vez mais para uma redução do colesterol LDL, para uma necessidade de redução. Então, as novas diretrizes estão dizendo o seguinte: para aquelas pessoas que têm um risco elevado de doença cardiovascular, então tem história familiar, são pessoas que fumam, pessoas obesas, pessoas diabéticas, pessoas hipertensas, o LDL, que até então nós tínhamos como valor menor que 100, eu estava colocando que a gente trabalhava com um LDL abaixo de 100 e agora na nova diretriz, para aquelas pessoas com risco elevado, são aquelas pessoas hipertensas, diabéticas, fumantes, obesas, com histórico genético importante, a exigência agora vai ser menor que 70, e se o risco for realmente muito mais alto do que se imagina, de repente uma pessoa que além de tudo isso que eu falei, já teve infarto, já teve derrame, o risco obviamente é muito mais alto, a gente está trabalhando agora com uma exigência de LDL abaixo de 50. Então, a diretriz atual, mais recente, está preconizando um LDL abaixo de 70 para risco elevado, e se o risco for muito elevado, quando realmente a pessoa já teve eventos cardiovasculares anteriores, já teve essa experiência ruim de ter um infarto, um derrame, uma trombose, menor que 50. A outra alteração importante, a outra inclusão importante da nova diretriz é que nos exames de sangue que a gente costuma dosar, como eu falei, a gente costumeiramente fazia o colesterol total e as suas duas frações. O HDL colesterol, que é o bom colesterol, e o L colesterol, o LDL colesterol, que é o colesterol ruim. Só que a gente, baseado em vários estudos que a literatura brasileira também produz e em conjunto com a internacional,
nós vimos que existem mais 2 marcadores importantes para se utilizar dentro desse controle do risco, que é a lipoproteína A. Então, vamos guardar muito esse nome, lipoproteína A, ela pode ser dosada no sangue, e existirão valores de normalidade que o laboratório vai passar. Obviamente, quanto mais elevados esses valores, maior o risco. E o outro marcador é chamado de apolipoproteína B. São nomes, assim, difíceis para o público em geral, mas eu acho que vale a pena a gente começar a se acostumar. Então, agora, além do colesterol total e as frações H, que é o bom colesterol, e o L, que é o mau colesterol, nós devemos ter um pouco mais de cuidado e precaução e solicitar também a lipoproteína A e a apolipoproteína B como adjuntos nessa avaliação de risco cardiovascular. Certo. Então, doutor, quem está nos ouvindo, né, e ficou preocupado com essa nova diretriz, o que imediatamente precisa fazer na vida, no cotidiano, para mudar esse cenário e não se preocupar tanto com os efeitos da doença? Essa questão que você colocou eu acho fundamental, porque a gente não pode entender que é uma missão fácil, mesmo para aquelas pessoas que têm uma vida saudável. Não é uma missão fácil você reduzir colesterol tão rapidamente em níveis tão baixos. Por quê? Isso depende muito da produção hepática. Quem produz colesterol no nosso corpo é o fígado. Então depende da atividade hepática de cada um de nós, depende do nosso metabolismo, depende muito da nossa flora bacteriana do nosso intestino, depende muito de alguns detalhes genéticos do nosso corpo, hereditários. Então não é simples você chegar no consultório hoje e exigir uma redução rápida para valores tão baixos. Esse ponto que você colocou é importante, primeiramente para a gente dizer, não pode haver um pânico imediatista, abrupto, querendo resolver e atingir esses valores. Que na verdade a qualidade de vida nem sempre ela é numérica, ela é muitas vezes qualitativa. Então ela tem um componente que não é baseado em números só. A gente não pode só achar que a pessoa é um número. Se ela no caso da pressão arterial, se ela é 12/8, então todo mundo agora é hipertenso. Se o colesterol LDL estiver um pouco acima de 100, então todo mundo vai ter infarto. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. O que a diretriz traz, em geral, é uma tendência global em grandes populações, alertando as pessoas com a ideia de que a gente tem que sempre se esforçar em termos alimentares, em termos de qualidade de vida, em termos de prevenção cardiovascular, para atingir valores baixos do colesterol LDL e valores baixos dessas proteínas que eu citei, que agora são novos marcadores. Uhum. Mas nem sempre nós vamos atingir esses valores. E não é o fato de não atingir esses valores que também nos coloca todo mundo num risco igual. Então, há uma individualidade, o cardiologista tem que dar uma atenção especial a cada caso. Cada um tem uma história, um antecedente, uma genética. É aí que vai residir essa análise muito individual, que vai permitir que o cardiologista seja, em alguns casos, mais brandos, em alguns casos, mais exigente. No entanto, é importante, eu acho que ter essa noção geral dessas novas tendências, para que também a gente não fique mal acostumado. O que é mal acostumado? Eu vejo muitas pessoas no consultório se satisfazendo com poucas mudanças no seu colesterol. Melhorou um pouquinho, 5 pontos a menos do que estava. Uhum. E hoje a gente vê que não é o suficiente. A gente tem que buscar um processo gradativo de redução. Então você às vezes vai obter os valores de excelência depois de um ano, depois de 8 meses, mas o importante é essa curva de colesterol apresentar realmente sinais de que você está tendo uma redução gradativa, de que seus hábitos de vida estão contribuindo para isso. Tá certo. Doutor Edmo, muito obrigada, viu, pela explicação. Uma excelente semana para o senhor e até segunda que vem. Obrigado, Carol. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Uma ótima semana e vamos continuar fazendo a nossa parte, os nossos hábitos de vida, fazendo o nosso check-up, mas entendendo que o ritmo para conseguir as coisas é muito individual e muito gradativo. Com certeza.